Olá, bem-vindos de volta à leitura meditativa da Bhagavad Gita, resumo do conteúdo do Gita, capítulo 2, verso 31. No verso 30, terminamos as explicações da Suprema Personalidade de Deus acerca da alma, da constituição atômica de nossa característica principal, Aham Brahman, eu sou uma alma, servente a Deus, em amor, devoção e gratidão. Essa é a nossa constituição. Quando lhe perguntarem qual é a sua constituição, qual é a sua posição constitucional, você coloca a mãozinha no coração e diga assim: Aham Brahman, eu sou uma alma eterna, servente a Deus, a Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão. Essa é a nossa constituição, a nossa posição constitucional dentro do resumo do conteúdo do Gita, dentro dos ensinamentos do Senhor Krishna, da Suprema Personalidade de Deus, Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, até o verso 30. Fala sobre a alma, a posição da alma, como é que a alma de que a alma é constituída, o que é que pode acontecer com ela, o que é que não pode, que ela é a 100ª, milionésima parte da ponta do fio de um cabelo. Então, quem não assistiu esse vídeo sobre o tamanho da alma, da centelha divina, está aí no YouTube. E lá, a Suprema Personalidade de Deus, ele fala sobre a Constituição e Srila Prabhupada nos indica todo o significado dessa Constituição da nossa alma, que nenhum aparelho mecânico, mecanicista, da nossa natureza material, da nossa ciência material, é capaz de reconhecer ou de identificar, porque é uma constituição atômica, vem do átomo de Deus, o átomo criado por Deus, que criou a alma, que criou várias ramificações, diversificados em vários setores diversificados. Então, é muito importante aprender sobre a alma, porque nós somos Aham Brahman, nós somos uma alma e nós não somos um corpo. Essa é a grande diferença. Vou fazer minha reverência para pedir autorização para a leitura da Bhagavad Gita. Gyana Timiranda Sya Gyana Jana Salakaya Chakshum Militai Enatasmai Shigruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Sim, devemos prestar eternas reverências ao conhecimento da Bhagavad Gita, eternas reverências a Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e a Srila Prabhupada, que traz todo o significado da Bhagavad Gita e de outras escrituras sagradas. Com a tocha do conhecimento transcendental, a gente ilumina a nossa ignorância. Verso 31. Considerando o teu dever específico de guerreiro, kshatriya, deves saber que não há melhor ocupação para ti do que lutar, conforme determinam os princípios religiosos, e assim não há necessidade de hesitação. Hesitação aqui pode se estar no lugar de dúvidas, então nós temos dúvidas o tempo todo porque nós não confiamos em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente não tem dúvidas, a gente só tem certezas e a gente entrega, aliás, a gente confia, entrega, aceita e agradeço. Meu mestre espiritual diz que a gente não pode entregar algo a alguém sem confiar. Então, o Ho Oponopono diz: entrego, confio, aceito e agradeço. Mas o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele diz: confio, entrego, aceito e agradeço. Então, hesitar é não estar dentro desse esquema de confiança. Significado de Srila Prabhupada. Das 4 ordens da divisão social, a segunda designada para que haja boa administração é chamada de Kshatriya, que são os lutadores, os guerreiros dentro da organização védica, da filosofia védica. Quem protege contra danos é chamado de Kshatriyas.
Os lutadores e os kshatras, os guerreiros, treinam matando na floresta. Um kshatriya costumava entrar na floresta para desafiar um tigre e, munido de sua espada, lutava face a face com o tigre. Isso dentro de versões mais passadas da filosofia védica, de um treinamento de um kshatriya para ver até onde todo guerreiro ele precisa se submeter a um treinamento. E na Índia, quando o tigre era morto, este recebia a ordem real da cremação. Ou seja, nisso não havia violência. Por quê? Porque o tigre estava ali oferecendo o seu serviço a Deus para treinar uma alma, filho de Deus, no corpo de um guerreiro para exercer o seu dharma, que é proteger as pessoas e evitar danos colaterais às pessoas mais fracas. Então, cremava o tigre para que sua alma fosse libertada. Tal sistema é seguido até os dias de hoje pelos reis kshatriyas no estado de Jaipur, na Índia. Então, ainda hoje se faz esse tipo de ritual. Os kshatriyas jamais são designados para aceitar diretamente a ordem de renúncia. Ou seja, cada um tem o seu dharma. Quem vai estar no dharma da renúncia, quem vai estar no dharma da luta, quem vai estar no dharma de fazer tal função. Então, o dharma é aquilo que você veio fazer também. No campo da batalha, um rei kshatriya que combate outro rei, que ele tem inveja, está qualificado a alcançar os planetas celestiais. Por quê? Porque a inveja não é de Deus. Então, tudo aquilo que não é de Deus tem que ser aniquilado. Portanto, matar no campo de batalha em obediência aos princípios religiosos e matar animais no fogo do sacrifício não são de modo algum considerados atos de violência, porque todos se beneficiam com os princípios religiosos envolvidos. Ou seja, tudo aquilo que está dentro do Dharma religioso, tudo aquilo que está no Dharma de Deus é santificado pelo próprio Deus. Porque quando nós estamos fazendo algo que não está de acordo com a vontade de Deus, de Bhagavan Krishna, da pessoa suprema, nós vamos ser prejudicados. Mas quando está em acordo, e como é que vai saber se está em acordo ou não vai estar de acordo? Aí você tem que estar ligado a Deus para poder receber as orientações na sua intuição e exercer o seu Dharma. Então, para isso se exige um autoconhecimento, uma autorrealização em Deus. Há duas espécies de deveres específicos. Quando não se está liberto, devem-se seguir os princípios da religião, executando os deveres naturais a fim de obter a libertação do mundo material. Quando alguém é liberto, torna-se espiritual e não está no conceito mais da corporeidade, ou seja, do corpo físico. Então, a alma ela só está aqui porque ela está designada a viver nesse corpo material. Mas quando a gente obtém essa liberação, essa libertação de Deus e não mais voltar neste planeta, nós vamos subir de níveis espiritual. A civilização humana começa na etapa dos deveres específicos em termos de qualificação, de acordo com sua natureza. Então, eu tenho a minha natureza de fazer isso, então eu tenho que receber a qualificação para exercer esse processo específico, para que eu possa ofertar a Deus na minha missão de alma, Aham Brahman. Eu sou uma alma. Então eu tenho que ofertar os meus talentos, como diz Jesus na parábola dos talentos, para que, ofertando a Deus, eu seja um dia liberto deste mundo material. E assim não mais precisar de um corpo material para estar aqui vivo neste plano terreno. Desempenhar em qualquer campo de ação o dever específico pessoal de acordo com as ordens das autoridades superiores serve para elevar a pessoa a um estado de vida superior, ou seja, dentro das designações espiritualistas transcendental é diferente das designações materiais. Aqui nesse mundo material é uma confusão só. E nessa era de Kali, essa era que começou há 500 anos atrás, desde que Shri Chaitanya Mahaprabhu, um dos avatares da Suprema Personalidade de Deus, veio. Isso tem registro na Índia, existe todo um registro científico e de escrituras sagradas. Então, a era de Kali começou
né? Muito, talvez até antes desses 500 anos, né? Atrás. Imagina, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então, a gente tem que entender que lá atrás, quando o Brasil estava sendo descoberto, cheio de índio aqui, já existia essas personalidades específicas, esses sábios específicos na Índia, para trazer esse conhecimento. Então, a filosofia védica, em comparação com a filosofia ocidental, é um pote de ouro jorrando sabedoria. Enquanto nós aqui ainda estamos engateando nesse processo de autoconhecimento, quem sou eu, quem é Deus, qual a minha relação com Deus, quando eu sair desse corpo, para onde eu vou, que isso se qualifica como religião. O que é religião? Srila Prabhupada pergunta. É justamente, pergunta não, ele diz, o que é a religião? Saber quem é você, qual é a sua constituição, qual é a sua relação com Deus, e quando você sair desta relação material, para onde você vai. Isso sim que é autoconhecimento e autorrealização. Fora isso, é ignorância, né? Talvez possa até parecer um pouco radical, mas não é, porque quando a gente estuda, a gente vai limpando essas arestas que nós não conseguimos enxergar um palmo além do nosso nariz, porque a gente só olha com os olhos materiais, e a gente não vai entender nada acerca de Deus, do absoluto, com olhos materiais. A gente vai conseguir entender Deus com autorrealização espiritual, que é totalmente diferente desse processo material, corpóreo, físico. Verso 32. Ó Partha, felizes são os kshatriyas, guerreiros, a quem surge esta oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, abrindo-lhe as portas dos planetas celestiais. Os planetas celestiais, aqui é a Suprema Personalidade de Deus falando este verso, tá? Krishna fala isso, né? Então, como Supremo, como a pessoa suprema, o Senhor Krishna fala. Feliz daquele que tem a sua função e que exerce a sua função sem hesitar. Aquele que tem missão aqui na Terra, que está consciente da sua missão e que exerce seu Dharma, aí vai vir tudo que é de bem-aventurança na vida dele. Mas quando você está em desacordo com sua missão, não querendo fazer nada, achando que sua vida está ok, e do jeito que tá bom. Minha vida minha vida está aqui, não tem mudança nenhuma. Pois é, mas você veio aqui para isso, para responder isso, que sua vida não tem mudança. Tudo bem, é uma opção, né? Você tem vidas eternas para poder mudar. Mas se você já tem um pouco de consciência, se você já entende um pouco todo esse processo, por que você não utiliza o pouco de conhecimento que você tem para se libertar das garras de Maya e não ficar dormindo no colo da bruxa chamada Maya, que também é uma ilusão, uma energia externa de Deus para nos testar? São as provas e as expiações, né? Provas e expiações para expiação dos nossos pecados, digamos assim. E assim, no significado de Srila Prabhupada, ele diz: como o supremo mestre do mundo, o Senhor Deus, Krishna, condena a atitude de Arjuna, que disse: não vejo benefício algum nesta luta. Como a gente diz, eu vou lutar para quê? Tá assim, águas me movam, águas que passem, é assim mais ou menos que fala, né? Não sei. Estou levando minha vida. Para onde você está levando sua vida? Né? Meu mestre espiritual, ele diz, quando a gente diz assim, vida que me leve, vida que me traga, eu vou vivendo e tudo passa. Pois é, para onde você vai? Aí quando você ficar velho, quando seu corpo ficar velho, não a alma, que a alma jamais fica velha, você vai se arrepender de um montante de coisa, e principalmente quando sua alma se libertar deste corpo. Aí sim, que vai vir as cobranças, se eu soubesse, mas você sabe. Porque a partir do momento que você está me ouvindo aqui, você já está ouvindo, já está praticando. Se eu não me engano, é Smaranam, ouvir. Srada é fé, e Smaranam é ouvir, que é o serviço devocional, ouvir sobre Deus. Então, na Bhagavad Gita, quando a Arjuna diz, não vejo benefício algum nesta luta, Krishna repreendeu ele e disse, não é bem assim, meu amigo, tá? Por quê? Porque quando você diz assim, eu não vejo benefício algum nesta luta, ela proporcionará a habitação perpétua. Ele fala aqui no inferno, ou seja,
nas camadas inferiores. Essas afirmações de Arjuna deviam-se apenas à ignorância. Por quê? Porque quando você diz vida... É uma música de Zeca Pagodinho que diz assim: vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois isso é uma ignorância muito grande. Zeca Pagodinho não sabe nem o que está cantando, porque incentivando as pessoas a deixar a vida levar, para onde sua vida vai levar você? A minha, eu sei para onde ela está me levando. Debaixo de muita purificação, de muita mudança na minha vida, mas eu sei para onde ela está me levando, para o autoconhecimento. Mas a pessoa que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, está no modo da ignorância. E no modo da ignorância espiritual, que é a pior que tem. Então, ele explicando aqui, Srila Prabhupada, ele diz, ele queria tornar-se não violento no cumprimento do seu dever específico. A gente diz, não, eu não vou lutar, eu não vou falar, eu não vou fazer, eu não vou modificar. Deixa do jeito que está, é melhor, para não evitar problema, não é assim que a gente diz? Mas se Deus quer que você faça isso e você não faz, aí quem está incorrendo em erro é você. E como saber que Deus está querendo isso? Aí você tem que ter uma intuição aguçada. Por quê? Porque é dever do kshatriya, do guerreiro, proteger os cidadãos de todas as espécies de dificuldades. E proteger também da violência, né? Para manter a lei e a ordem. Então, compete a Arjuna vencer os soldados dos reis inimigos asuras da qualificação demoníaca, né? E assim, com princípios religiosos, deve governar o mundo. Então, por que esse mundo está desgovernado? Porque nenhum desses governantes fala em Deus, só fala em dinheiro, em poder, em guerra, em tirar um do outro. Enfim, eu não vou nem entrar em detalhe desse caos material que está lá na televisão e nos noticiários. É só ligar. Aí você vai entender o que é que eu estou tentando falar aqui. Então, considerando todos esses aspectos, a Arjuna não tinha razão para evitar a luta, como nós também não temos razão para evitar a nossa luta diária. Se vencesse os inimigos, desfrutaria do reino, e se morresse na batalha seria elevado aos planetas de Deus. Na casa de Deus, muitas moradas são chamadas de planetas celestiais, cujas portas estavam escancaradas para Arjuna, como está escancarada para quem quiser ir lá. Agora, para chegar lá, meu amigo, é muito trabalho espiritual e muito estudo transcendental. Lutar é sempre uma vantagem em todos os aspectos da nossa vida. Então, vamos lutar para sair dessa ignorância e cumprir o Dharma segundo os desejos de Deus, de Krishna. Verso 33. Se, contudo, não executares teu dever religioso, tá vendo? E não lutares, isso é Krishna falando. Certamente incorrerás em pecado por negligenciar teus deveres. Então, toda alma em corpo que negligencia seus deveres perderá a reputação de um lutador. É a suprema personalidade de Deus que está falando aqui. Arjuna era um guerreiro famoso e obteve fama combatendo muitos semideuses grandiosos. Então, todos sabiam que ele era um grande guerreiro. E recebeu muitos certificados militares de muitas autoridades. Quem é Arjuna, que não queria lutar, se esquivando, hesitando, dizendo não vou, não faço, não quero. Como a gente também faz isso. Então, ele era filho de um grande guerreiro também, de um grande semideus, né? Que está numa posição, nem é Deus, nem é homem, mas passou a posição de ser humano. Então, assim, tem os semideuses de vários departamentos para poder auxiliar a suprema personalidade de Deus, assim como o presidente tem seus ministérios. Se ele fugisse da batalha, Arjuna não apenas negligenciaria seu dever específico de kshatriya, lutador, guerreiro, mas perderia toda a sua fama e bom nome. Então, prepararia sua estrada real para o inferno. Ou seja, em vez de ir ascender aos céus, ia descer as camadas inferiores. É uma lástima, né? Mas é isso que se vê todos os dias. As almas não querem ouvir, as almas não querem estudar, as almas não querem evoluir. Que almas são essas? Os seres humanos, que são almas em corpos materiais, poucos se interessam em ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, compartilhar a ciência sagrada de Deus, a Bhagavad Gita,
Não que eu me sinta diferente de vocês, de forma alguma, mas eu estou tentando aqui estudar comigo e passar um pouquinho de conhecimento para as pessoas que querem ouvir e se elevar. Mas quem não quer vai ficar enredado na matéria com sua cabecinha feito um furão debaixo da terra, só se preocupando com coisa material. Eu não escuto porque eu não tenho tempo. Mas sabe pegar o dedinho, ó, e ficar lá horas e horas olhando a vida dos outros, que eu não tenho nada a ver com isso também. Mas eu, particularmente, não faço isso. E me sinto muito bem. Por quê? Porque eu não sou igual a manada de boi. Se um faz, mil faz. Não. A gente tem que ser a exceção para a gente obter qualificação para servir a Deus. A gente tem que ser exceção para obter qualificação para servir a Deus. Então, nesse processo, quando ele fala inferno, são as camadas inferiores, abaixo da terra. Por quê? Porque quando a gente não luta, a gente vai lá para baixo mesmo. Verso 34. As pessoas sempre falarão de tua infâmia, e para alguém respeitável a desonra é pior do que a morte. Não é verdade? Principalmente aqui no Nordeste, que é a honra do cabra macho. A Suprema Personalidade diz: lute, senão vão falar mal de você. Senão vão chamar você de covarde, de preguiçoso, de procrastinador, que nós somos. Mas se a gente luta, a gente já sai dessa qualificação desse rótulo. Por quê? Porque nós precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos e sermos alguém respeitável, principalmente por Deus. Não querer o respeito de ninguém da sociedade, não. Mas o respeito é fundamental, porque a desonra é pior do que a morte. Principalmente para um guerreiro, lutador, kshatriya, dentro da organização védica. Seja como amigo ou filósofo, o Senhor Krishna apresenta a Arjuna seu julgamento final quanto ao fato dele se recusar a lutar, assim como Deus também fica observando no coração da gente que a gente não luta de jeito nenhum. O Senhor diz: Arjuna, se deixares o campo de batalha, até mesmo antes do combate começar, as pessoas te chamarão de covarde. E se achas que, apesar das pessoas te xingarem, salvarás tua vida fugindo do campo da batalha, então meu conselho é que seria melhor morreres em combate. Ou seja, se tu não cumpre tua missão, quem vai ser tu? Quem vai ser? Essa alma vai habitar que corpos futuros? Bons corpos não serão, porque você está se esquivando de fazer o seu dever. É assim que eu entendo. Para um homem respeitável como tu, a má fama é pior do que a morte. Por quê? Porque muitas vezes a gente nesse mundo material, a gente não quer lutar. A gente quer ficar procrastinado e dizer: minha vida não tem mudança, está na mesma e só. Não é assim que a gente diz? E aí o falso ego inventa um monte de desculpa para a gente continuar na mesma posição de não obter nada de diferente, de não vir fortuna, de não vir Lakshmi, que é a prosperidade espiritual, de não vir as bem-aventuranças de Deus nas nossas vidas, da gente não se sentir completo. E a gente vai ficando apático, a gente vai deixando para lá as coisas, vai respondendo com desdém, a gente vai ficando indiferente. E aí? E aí? Eu pergunto, e aí? Então não deves fugir, temendo por tua vida. É melhor que morras em combate. Então morra lutando do que com os braços cruzados sendo chamado de preguiçoso. Isso te livrará da má fama de que abusaste da minha amizade. Ou seja, isso é Krishna falando para Arjuna. Luta, em vez de ser chamado de covarde, e não ouvir os meus conselhos, que eu estou aqui conversando contigo na Bhagavad Gita. E não perderás o teu prestígio social, ou seja, teu valor. Em sua opinião final, o Senhor disse que era preferível que Arjuna morresse na batalha a retirar-se da luta. Então, assim somos nós. É melhor que a gente lute do que seja chamado de procrastinador, de covarde, que age com duplicidade, que não tem veracidade, que aplica em você a violência, a rinça, o princípio da não violência, a rinça, não violência e rinça, violência. Então, assim, é algo muito meditativo os versos de hoje, para que a gente lute e a gente saia dessa ilusão material que a gente se encontra, dessa yoga da ilusão, da gente ficar sentado nas almofadas de sedas,
achando que a gente é um príncipe, um rei, que a gente já tem tudo, quando a gente não tem nada, porque nada nos pertence, nem uma caneta Bic nos pertence, como disse meu mestre espiritual. Então vale a meditação aqui hoje, nestes versos do Senhor Supremo Krishna. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.